As diferenças do pensamento filosófico entre Platão e Aristóteles. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Refiro a vossa explicação, ainda estudante de filosofia da Universidade Católica de Minas Gerais, jovem seminarista da Ordem dos Padres Lazaristas, do convento do Caraça. Estudava veementemente a teoria platônica a respeito da reminiscência da alma, tardes inteiras pesquisando a cultura indo-europeia, às margens dos rios sagrados, a velha civilização indiana, quando pela primeira vez, em um tempo histórico distante, o homem vê a sua imagem refletida sobre as águas do rio, do mesmo modo, devido à sombra produzida pelo movimento da terra em torno do seu eixo, o reflexo da sombra do homem. Então aquelas tribos primitivas imaginaram: existem duas realidades humanas, o homem é constituído de matéria e alma. Formularam os primeiros conceitos éticos religiosos a partir exatamente de tal ideologia, em contato com a civilização grega. Do mesmo modo, com os hebreus, desenvolveram o fundamento da existência da alma humana. A verdadeira essência humana é a alma. Esse conceito indiano passou para a filosofia grega, primeiro com a escola de Pitágoras, posteriormente de Platão. O que dizem os críticos do referido, que na verdade era ateu, mas fez uso da teoria da reminiscência com o objetivo de combater o poder em mãos de uma aristocracia medíocre. Segundo Platão, apenas os sábios poderiam governar as cidades-estados. E como não existia outra forma para explicar a ignorância, Platão utilizou da teoria da reencarnação pelo princípio da reminiscência, com a finalidade de mostrar aos aristocratas que eles estavam em um plano inferior, portanto não tinha direito ao poder, apenas os filósofos, objetivando seu próprio interesse. Eles tinham que viver, segundo Platão, o mundo da sensibilidade inteligível, para em outro momento da reencarnação nasceriam sábios, tendo, portanto, direito ao poder. Platão ensinava essas ideias, ironizando a ignorância dos nobres, mas como a reencarnação constituiu-se em uma ideologia política, tornou-se base do fundamento epistemológico da sua academia. Estudava essas análises quando era seminarista no convento de São Vicente, mas os padres não poderiam saber, seria mandado embora imediatamente, porque a academia platônica serviu de fundamento para a formulação da teoria patrística elaborada por Santo Agostinho, posteriormente para a teorização das várias formas do espiritismo. Questionar as bases da escola patrística seria a mesma coisa que negar a ressurreição de Jesus Cristo. Então tive que estudar silenciosamente, sabendo que a elaboração do conceito da alma fora uma manipulação que iniciou com os povos indo-europeus. O mundo helênico influenciado do mesmo modo judaico, como as civilizações árabes egípcias. Era seminarista, tinha percebido tudo isso. Estudava filosofia grega silenciosamente. Certo momento, na sala de estudo do convento na cidade de Belo Horizonte, levantei uma das mãos e pedi ao irmão Ifigênio: preciso das obras completas de Aristóteles. Quero entender a lógica dessa história. Imaginei comigo mesmo. Muito mito, como também interesse econômico. Vou estudar todos os livros de Aristóteles. Fui elogiado pelos padres como exemplo de seminarista. Li tudo que Aristóteles escreveu. Percebi que, pelo menos em parte, Aristóteles desejava destruir a escola platônica. Tinha sido aluno do mesmo. Julgava que seu mestre fosse delírico. Também por um tempo imaginei,
talvez em parte influenciado por Aristóteles, que Platão fosse de fato louco, mas quando descobri que Platão usava a teoria da reencarnação com o propósito de retirar da nobreza o poder político das cidades-estados, passei então a entendê-lo como gênio, pois sonhava realizar uma revolução constitucional, utilizando como recurso do mito e da metafísica. Mas acho que Aristóteles nunca entendera desse modo. O fundamento do Aristóteles original a respeito do conceito da alma significava apenas os preceitos existenciais de todas as formas materiais. A pedra tem uma alma, o cavalo outra, a árvore também, do mesmo modo o homem, a alma, a essência da matéria. Para Aristóteles, a alma não tinha mais o conceito de uma realidade separada do corpo, como fora inventada pelos indianos. Então percebi que Aristóteles tinha destruído Platão. Sinceramente, dentro do seminário, pela primeira vez encantei com a filosofia, principalmente de Aristóteles. Logo em seguida fui estudar a filosofia de Santo Tomás de Aquino, denominada de escolástica. Surpreso, tinha descoberto a segunda destruição. A escolástica defendia a seguinte tese: o corpo humano é composto de uma alma, sendo que a alma é a essência do corpo. Entretanto, não são realidades diferentes. Quando o corpo morre, a alma não separa-se do mesmo. Um novo homem ressuscita, indo para o paraíso, com um novo corpo na ressurreição. Exatamente como aconteceu com Jesus Cristo. O fundamento era aristotélico, mas Aristóteles tinha sido replatonizado e o Aristóteles modificado não pensava mais desta forma. Apenas o Aristóteles original, Santo Agostinho, fundamentado em Platão, criou a teoria da ressurreição da alma, Santo Tomás do novo corpo e da nova alma, condizente com o Evangelho, o novo homem, fundamentado na filosofia do mestre Aristóteles. Entretanto, o aristotelismo tinha se replatonizado, mas quem modificou Aristóteles foi o filósofo Averroes. Fiquei estupefato. Aristóteles replatonizado era exatamente igual ao Platão da patrística? Meu terceiro grande desafio. Em outra tarde, novamente chamei pelo irmão Efigênio. Preciso dos livros de Averroes. Quero entender tudo do seu pensamento. Do mesmo modo, Avicena. Os padres não paravam de elogiar-me o meu comportamento acadêmico. Entretanto, não percebia que estava definitivamente caminhando para o ateísmo. O que foi o movimento do averroísmo? A doutrina de um grande filósofo medieval. Ele conseguiu, juntamente com Avicena, condensar toda a ciência grega, reconstituindo Aristóteles em suas traduções replatonizadas, harmonizando a filosofia de Aristóteles com a fé muçulmana, possibilitando novamente fazer a defesa da ressurreição da alma como base do fundamento islâmico. Nesse momento, aconteceu a destruição das destruições. Aristóteles não era mais Aristóteles, tinha em seus fundamentos a mesma teoria platônica. Aristóteles, desta formulação, foi exatamente usado pela teologia. Apenas a alma ressuscitaria, mas não um novo homem bíblico. Nesse instante, a partir essencialmente da referida manipulação
perdi definitivamente a fé. Hoje sou ateu com convicção epistemológica. O Aristóteles replatonizado serviu de fundamento para as condenações da Santa Inquisição, reconstruído por Averroes, reutilizado teologicamente como doutrina do cristianismo, quando sua finalidade era servir a doutrina islâmica elaborada por Averroes, sem nenhuma relação com o verdadeiro Aristóteles, pelo menos em parte. Entretanto, tanto Giordano Bruno, que foi queimado pelo Vaticano, como Galileu, que teve que retratar as suas teorias heliocêntricas, desconheciam essa história, seus fundamentos históricos. A própria Inquisição não sabia de tais fatos reais e epistemológicos em benefício da reconstituição da história. O conceito da alma foi apenas uma ilusão inventada pela cultura de povos indo-europeus, uma fantasia geoastrofísica como reflexos nas moléculas da água, os sinais da própria sombra. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.